Você perdeu o principal atributo de um Deus: sentir dor pelo sofrimento alheio. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um devocional maravilhoso de Cavaleiros do Zodíaco, que foi Alma de Ouro, a respeito de uma das lutas mais tensas que ocorreram lá na trama, que foi entre o Cavaleiro de Ouro, Shaka de Virgem, e um guerreiro deus, Balder. Antes de começar esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e bora começar aí a nosso devocional, porque faz muito tempo que a gente não faz devocional, tô muito animada. Como eu disse pra vocês, a batalha em questão que nós vamos conversar sobre será a batalha que ocorreu entre o Cavaleiro de Ouro, Shaka de Virgem, e o guerreiro deus Balder. A gente vai conversar primeiramente sobre quem é esse cara, quem é esse Balder, né? O que aconteceu com ele pra ele chegar nessa situação que ele chegou. Bom, quando ele era criança, ele era uma criancinha muito pobre, muito humilde, tanto, né, de financeiramente e de coração, né, um espírito humilde. Ele era bem humilde, ele era muito compassivo, ele tinha muito amor pelas pessoas, ele cuidava das pessoas ali da vila dele, né, da vilinha ali, do povinho dele, ele cuidava da galera, ele se importava, né, cuidava das senhoras, ele ajudava os idosos a carregar coisinhas pesadas, né? Ele ajudava. Só que aí teve um momento em que ele percebeu que ele era muito fraco. Ele percebeu que ele era fraco e que ele não ia conseguir sobreviver nessa situação por muito tempo se ele continuasse nessa fraqueza toda aí dele. Aí, beleza, né? Aí ele foi tomar uma posição a respeito dessa fraqueza dele. E ele foi orar para o deus da mitologia nórdica, Odin. Se eu não me engano, tá, galera? Aí ele foi orar, né, pro Odin lá. Olha, oh meu Deus, tira de mim essa fraqueza, sabe? Me faça tão forte a ponto de eu não sentir mais dor, sabe? Me faça tão forte porque eu quero ajudar as pessoas, pra eu conseguir, sabe? Ajudar todo mundo, que não sei o que, eu quero carregar o mundo nas costas, né? O moleque, né, pequenininho, querendo carregar o mundo nas costas. Ok. Aí ele foi respondido. E foi uma resposta muito rápida, eu já achei esquisito já daí, eu já achei muito estranho. Já comecei achando estranho logo daí, né? E o Espírito Santo ainda tava me cutucando, falando assim, ó. Primeiramente que, pra ele ajudar as pessoas, ele não precisa dessa força toda que ele tá pedindo. Ele já está ajudando as pessoas, mesmo com essa suposta fraqueza que ele diz ter. Não é questão de força, é questão de caráter. É questão de caráter. O Odinzão lá respondeu ele deu a força pra ele de um titã, o moleque ficou fortão. Porém, aconteceu uma coisa sinistra, por quê? Não estava nos planos do molequinho receber, porém ter algo tirado em troca daquela força que ele recebeu. Porque, na verdade, quem respondeu ele não foi Odin, pelo contrário, foi o deus da trapaça, Loki, que respondeu ele, porém, tirou dele o bem mais precioso que um ser humano pode ter, que é sentir dor por outro ser humano, né? Você entender que você tá no mesmo estado ali, entendeu? Que você é um ser humano também. E você se compadecer de outro ser humano, eu acho que isso deveria ser natural. Vamos normalizar se compadecer pelas pessoas fazendo favor? Ele ficou bem fortão, ficou muito top, né? Aí ele até foi promovido, foi elegido, né? Pela encarnação do Loki, que foi o Andrés, que estava governando ali a terra de Asgard. E ele elegeu, né, ele como um guerreiro deus. Então ele ficou nessa posição aí de... Ele era tão forte que ele chegava a ter um poder de um deus, né? Ele ficou terrivelmente, absurdamente forte. E aí ele ficou se achando, né? Ele ficou se achando, eu sou um deus, eu sou um deus. Mas, no presente momento em que ele estava lutando contra o Shaka, aconteceu que ele, com essa linda, maravilhosa autoridade dele, ele falou, ele bradou, ele discursou, você não é um deus. Porque você perdeu o principal atributo de um deus, que é sentir dor pelo sofrimento alheio. Foi nesse momento que a defesa do Balder, ela despedaçou. Que as mentiras pelas quais ele apoiou a vida dele, entendeu? Inteira, elas se desfizeram. Elas foram destruídas. E ele ficou emocionalmente em pedaços e depois fisicamente em pedaços também. Mas, porque o Shaka é o cavaleiro mais próximo de Deus, sabe o que ele fez? Ele, no momento em que aquela defesa toda
do balder, ela caiu, ele começou a sentir os ataques, né? Tipo, fisicamente mesmo. Começou a sentir as dores que ele não sentia por muito tempo, ele não sentiu. Só que aí depois ele começou a entrar em colapso, né? O corpo dele começou a entrar em colapso. E aí o Shaka, ele usou o tesouro do céu para poder privar o balder do sentido da dor. E aí ele morreu sem sentir dor nenhuma. Ou seja, ele teve compaixão de alguém que tinha perdido a compaixão. Ele teve a compaixão de alguém que não tinha compaixão nenhuma por ninguém, entendeu? E eu quero ler com vocês duas histórias muito interessantes. Uma, primeiro, fala a respeito da compaixão de Deus para conosco e a respeito da nossa compaixão para com os outros. Vamos ler comigo rapidinho para a gente poder entender. A primeira história está em Lucas, o capítulo 18, versículo 9 até o versículo 14. Parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Corrigindo aí o versículo que muitas pessoas confundem um pouquinho as coisas, né? Os humilhados serão exaltados. Calma lá, canguru. Quem se humilha diante de Deus é que será exaltado. Temos um religioso, um pastor da época, e nós temos ali um cobrador de impostos, né? Um homem pecador como qualquer outro ali, digamos assim, né? Se for para separar por classificação, é basicamente isso. Nossa, Deus, muito obrigado, porque eu sou top, entendeu? Eu jejuo, eu dou dízimo, eu vou na igreja, eu prego, entendeu? Eu prego a lei, eu leio a Bíblia sempre, eu oro muito, eu falo muito com o Senhor, né? Obrigado por eu não ser que nem esse homem que tá aqui do meu lado, pecador, sabe? Que só fica roubando as pessoas, enganando as pessoas. Muito obrigado, Senhor Deus, por eu não ser um pecador como ele. Mas o publicano, o cobrador de impostos, ele nem levantou a cabeça. Ele estava envergonhado. Certeza que ele estava envergonhado diante de Deus. E ele falou: meu Deus, me perdoa. Ele batia no peito e falava: me perdoa, Deus, porque eu sou um homem pecador. E Jesus ainda completa e fala: ó, quem saiu realmente perdoado, quem teve os seus pecados perdoados, foi o cobrador de impostos, não o pastorzão. Sabe por quê? Porque o pastorzão pensava que ele era suficiente, que ele tinha o poder de um Deus, né? Que ele era autossuficiente, que ele podia chegar até Deus suficientemente sozinho, entendeu? Porém, o publicano, né, o cobrador de impostos, ele sabia que ele não poderia. Ele não poderia ir para o céu. Ele não poderia agradar a Deus. E ele falou: Deus, me perdoa porque eu sou um homem pecador. E Jesus disse que esse homem é quem foi perdoado. Ou seja, Deus não vê aparência. E status não é justificativa para caráter. Status não justifica caráter de ninguém. Independente de você ser uma pessoa de condição mais humilde ou uma pessoa de condição mais elevada, ele vai olhar o que está no seu coração. Olhar o seu caráter. Se você perdoa as pessoas ou se você continua guardando mágoa. Porque é muito fácil você falar: eu amo a Deus, mas eu odeio fulano. É muito fácil a gente ter um amor superficial, um amor barato a Deus. Jesus nos diz, ou melhor dizendo, a palavra, né, no geral, ela nos diz, né, que quem diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, tá nas trevas. Por isso que Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como é que ele nos amou? Ele olhou pra gente, sabendo a nossa condição de pecadores, e ele nos perdoou. E é assim que nós devemos tratar as outras pessoas também. Por que a gente tá querendo se achar como ele? A gente tá querendo se achar como Deus? Que a gente tem o direito e que a gente pode classificar quem é que merece o céu e quem é que merece o inferno? Classificar quem é bom e quem é mau? A gente está querendo ser Deus agora? Agora eu quero ler com vocês o que está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 25 até o versículo 37, que é a segunda história, que diz respeito ao nosso relacionamento para com o nosso próximo. A parábola do bom samaritano. Talvez vocês já tenham ouvido essa parábola, mas eu vou contar para vocês e vou explicar direitinho para vocês entenderem
que isso tem a ver comigo e com você? E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como a lês? E respondendo ele, disse: Bom, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Jesus está contando a história aqui de um cara que estava indo viajar, né? Um judeu. Estava indo viajar, e aí ele foi assaltado no meio do caminho, e os caras até espancaram ele, que ele ficou meio morto, jogado lá na estrada. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo e ignorou completamente a existência dele. Ele, um pastor, um mestre da lei, né, de ser compassivo, de demonstrar o amor de Deus, não, ele passou reto. Ele ignorou completamente a existência desse cara. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Um músico, né, um instrumentista da igreja, digamos assim. Ele viu também. E ele ignorou completamente a existência desse cara. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Samaritanos e judeus não se bicavam. Um cara de uma classe completamente diferente do outro cara foi ajudar ele, e outros que eram religiosos, conhecedores da palavra de Deus, conhecedores, né? Conhecedores de Deus, não deram a mínima para esse cara. Você pode ter um cargo na igreja, você pode se dizer um religioso, mostrar uma postura espiritual e não ter nada de amor de Deus no seu coração. Nós precisamos fazer da mesma maneira como o nosso Senhor fez conosco. Jesus foi tão amoroso, tão misericordioso conosco. Eu sei que é difícil amar as pessoas, é difícil conviver com as pessoas, né? Trabalhar com pessoas, né? Lidar com pessoas diferentes, de todo tipo de pensamento, todo tipo de ideia, todo tipo de personalidade, todos os tipos de caráter. É muito difícil, é muito complicado, mas a gente tem que fazer uma força, porque Jesus teve que morrer por nós. Jesus morreu por nós. Teve não, né? Ele fez de forma voluntária. Ele não precisava. Ele poderia muito bem deixar a gente se lascar, aqui e no inferno depois. Mas não, ele teve íntima compaixão de nós. E ele se entregou por nós, porque ele nos ama e ele preparou um caminho para que nós pudéssemos chegar até Deus. Né? Jesus, ele foi um cara tão top, tão maravilhoso, porque diferente dos outros religiosos da época ali de Jesus, eles não deixavam as pessoas chegarem até Deus. E Jesus foi o cara que pavimentou o caminho com o próprio sangue dele para que a gente pudesse ir até Deus. Imagina todos os erros que você comete todos os dias e que você não é destruído. Por causa da misericórdia de Deus, você acorda no outro dia. Você tem mais uma nova chance. Por causa da misericórdia, do amor. Ele ama as suas criaturas, ele não quer destruí-las. Precisamos fazer exatamente, muitas das vezes, como o Shaka, porque ele também se compadeceu do Balder. E no momento em que ele estava sofrendo, ele estava, agonizando de dor, ele usou lá o tesouro do céu para privar ele do sentido da dor. Então, quando tiver alguém sofrendo do seu lado, mesmo que essa pessoa tenha feito um escarcéu na sua vida, tenha compaixão dessa pessoa. Faça como Jesus. Você vai ver que você vai se sentir muito bem. Fazer o bem, principalmente para quem te fez mal, isso vai dizer sobre você, não sobre a outra pessoa.
Lembre-se disso, lembre-se dessa frase. Fazer o bem para quem te feriu, para quem te magoou, para quem te machucou, para quem te prejudicou, vai dizer sobre você e não sobre a pessoa. E bom, essa foi a palavra. Foi uma palavra bem dura, bem complicada. É uma palavra difícil de se ouvir e de se pregar também, tá bom, gente? Isso é pra mim, né? Deus falou comigo primeiro, né? Então, nós não podemos pensar que nós somos Deus. Nós não temos esse direito, entendeu? De determinar se uma pessoa merece ou não algo, se uma pessoa é digna de tal coisa ou se ela não é digna, entendeu? Se nós devemos ou não fazer o mal ou o bem para essa pessoa. Nós não podemos tentar nos colocar no lugar de Deus. Vamos deixar isso para Deus. E bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até os próximos devocionais que nós vamos postar aqui, hein? Tchau!